Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre o IFRA 11 da Itaú Asset. Vocês sabem, né, que a Itaú Asset tem aí o RURA 11 e tem o IFRA 11. O RURA Fiagro, o IFRA é o FII Infra deles, né? Vamos conversar um pouquinho sobre ele, lembrando que Itaú Asset não é Kinea, né? Por mais que os dois estão debaixo do guarda-chuva do Itaú, não é Kinea. Mas tem muita operação que está aqui e está no Cadif, então é legal olhar o cara que, se você quiser, vou comprar Cadif, gosto do Cadif, quero ter ele e quero ter o IFRA, dá uma olhada nas duas carteiras, bota uma do lado da outra e vê o que tem de similar para não acabar ficando muito concentrado. No caso, nesse mês, eles até compraram duas operações que apareceram lá no Cadif também, né? Então é sempre bom olhar isso, né? Enfim, ele começa o comentário falando um pouco da questão dos bancos centrais ao redor do mundo elevando sua taxa de juros, né? O Fed lá dos Estados Unidos, o Banco Central Europeu, o Banco Central da Inglaterra, desaceleraram o ritmo, porém, né, o pessoal não gostou muito do tom que foi dado nas reuniões. Aqui no Brasil, o risco todo, um risco maior é essa questão toda da descontrole fiscal e tal. E sobre o fundo, teve um projeto aqui que terminou a construção, então já entrando aí, saindo desse risco de construção e já ficando operacional. Em dezembro, eles reduziram, tiveram algumas movimentações, reduziram a exposição nessa debênture, né, o NEG 11, e com os recursos eles compraram 50 milhões dessa debênture Americanet, que está lá no Cadif, e IPCA mais 8,96, e compraram também 15 milhões da Enalta, que também está lá no Cadif, IPCA mais 9,83, duas taxas bem legais. Ele comenta sobre os últimos 12 meses do fundo, né, um dividendo aí de 13,79% neste período. Lembrando que é um fundo com uma pegada um pouco mais high grade e tal. Isso corresponde ao IPCA mais 7,45, entregou muito bem. O fundo pagou 1,5 nesse mês agora, vai ser pago agora em janeiro, né? E ele coloca o seguinte, né, fechamento do ano. Eles seguiram com a estratégia de prospecção de novos ativos, com relação de risco e retorno interessante. Tiveram 3 emissões que foram exclusivas para ele, então ele bancou tudo, isso é muito bom. O fundo negocia tudo melhor quando ele faz dessa maneira. E ele coloca, essa estratégia está aliada à reciclagem de carteira que ele vem fazendo. Pra vocês terem ideia, ele renovou mais da metade da carteira. Então é aquela coisa que eu bato tanto na tecla em fundo de CRI, que é reciclagem de carteira, que o fundo não pode dormir no ponto. Tem hora que tem uns fundos que dormem no ponto. E aí o trem passa e aí ferrou, meu amigo. Então, eles reciclaram a carteira, giraram aí 523 milhões de reais em alocações, então assim, mandaram super bem nesse ano. São 20 debêntures diferentes, bem diversificado, 10 setores diferentes, era 8 no final de 2021 e eles entraram em saneamento básico, né? Essa questão toda do marco do saneamento também ajuda e tal, e ainda tem que pensar que tem gente querendo revogar o marco do saneamento, né? Mas enfim, base de cotistas dobrou praticamente, né? Muito bom. E aqui a gente vê o retorno acumulado e tal. E tá indo bem, o fundo é novo também, não tem nem como a gente ficar falando muito de histórico dele. Aqui a gente consegue ver as distribuições dele e olha só, hein? Passou super bem pela deflação. Ó, tranquilo, tranquilo. O pior rendimento foi 95 cents. O resto, ó, sem nenhuma queda expressiva. Aqui a carteira dele, a gente vê várias operações e tal. Lembrando, por mais que é uma carteira de certa forma um fundo grande, né? Ainda tem algumas concentrações que a gente consegue ver aqui no canto, mas a tendência é que ele consiga, conforme o tempo for passando e ele for crescendo, vai diluindo isso aqui. Exposição por setores, esse é o ponto principal do FII Infra que eu acho sensacional, né? Você entra em transmissão, geração, telecomunicações, saneamento. Claro, tudo tem risco. Muitas debêntures nem garantia tem, mas é um complemento para uma carteira de crédito. É muito bom você ter uma exposição em infra. Cara, você vai entrar numa debênture de transmissão de energia, que é algo extremamente, né, alto nível, mas tudo tem risco. Tudo tem risco. Mas eu acho assim, vale muito a pena. O grande ponto sobre o infra e o agro também, de certa forma, é que a gente, ou nós investidores, é uma coisa mais distante da gente, o infra e o agro. Porque, querendo ou não, o empreendimento de um CRI,
uma incorporação que seja, você consegue descobrir muito facilmente se a operação é boa, se é ruim. Sei lá, estão construindo um prédio, chutar uma cidade qualquer, lá em João Pessoa, lá no Nordeste e tal. Eu tenho certeza que eu tenho aí uma meia dúzia de seguidores que é de João Pessoa, que estão no grupo, que se eu perguntar, cara, esse prédio está sendo construído ali, a localização é boa? Os caras vão falar a localização, vão me falar sobre a empresa que está fazendo a incorporação, se é uma empresa conhecida na cidade ou não. Vão falar tudo. Vão falar tudo. Então, vão falar se tem amigo deles se comprando. Então, assim, é muito mais fácil. Agora, imagina, uma debênture de energia de uma linha de transmissão no interior, é, interior da Rondônia lá, pra um lugar longe. E aí? Tem como alguém avaliar? E fora, a pessoa comum consegue avaliar? Não, tem que ser, pô, um engenheiro e tal, o cara que entende do assunto. Assim como o agro também tem uma pessoa que entende. Então é algo um pouco mais específico. Mas eu acho que faz sentido ter em carteira. Acho que, claro, não está muito confortável, começa com um pouquinho e tal, depois você vê e tal, segue a vida. São operações mais high grade, um pouco mais tranquilas. Enfim, fica aí esse vídeo. Espero que você gostou. Se gostou, não deixe de se inscrever no canal, dá o like, ajuda aí. Valeu aí. Até a próxima. Fui.